Depois que você aprender isso, sua vida financeira mudará para sempre. Se tem uma coisa que quase ninguém te contou na escola, é que dinheiro não aceita desaforo. A gente aprende fórmula de Bhaskara, tabela periódica, decora nome de rio que nem sabe onde fica, mas ninguém senta com a gente para explicar como fugir do cartão de crédito, dos juros, das armadilhas do consumo e muito menos como investir. E é justamente por isso que você está aqui hoje, para começar a construir a educação financeira que deveriam ter te dado lá atrás. Imagina se, lá na infância, em vez de só ganhar moedinha para comprar doce, alguém tivesse te explicado que dinheiro também é ferramenta, que ele pode trabalhar por você, que guardar um pouco todo mês pode mudar completamente o seu futuro. Adultos endividados, sufocados e sempre correndo atrás do prejuízo são, muitas vezes, crianças que nunca aprenderam o valor de planejar. Mas calma, se não fizeram isso por você antes, você pode fazer isso por você agora. E é justamente isso que a gente vai começar a construir hoje. O primeiro ponto importante da sua jornada como investidor é, antes de investir, arrume a sua casa. E quando eu falo arrumar a casa, não é comprar decoração nova, é organizar a vida financeira. Antes de pensar em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários ou qualquer coisa mais sofisticada, você precisa saber exatamente onde está pisando. Não adianta nada investir se, ao menor problema, você é obrigado a resgatar tudo às pressas porque não tem controle nenhum. Arrumar a casa significa entender quanto entra e quanto sai. Parece básico, mas muita gente não sabe responder quanto gasta de verdade por mês. Você precisa colocar tudo na ponta do lápis. Salário, renda extra, gastos fixos, gastos variáveis, aquelas escapadinhas no delivery que você prefere fingir que não existem. A partir daí, começa a cortar desperdícios, renegociar contas mais caras, organizar dívidas e construir a sua reserva de emergência. Essa reserva é tipo o seu escudo financeiro. Ela não serve para te deixar rico, serve para evitar que você fique pobre de vez quando aparece um imprevisto, como um problema de saúde, uma demissão, um conserto urgente. Só depois que a casa começa a ficar em ordem é que faz sentido falar de investimento de verdade. E aqui entra um ponto essencial. Você precisa buscar conhecimento. Dinheiro não gosta de improviso. Se você entra no mundo dos investimentos sem entender nada, qualquer promessa milagrosa vira tentação. E aí é um passo para cair em golpe, pirâmide financeira ou coisa pior. Livros clássicos como Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia repetem uma mesma ideia. O ativo mais importante que você tem é a sua mente. Quanto mais você aprende, mais preparado fica para tomar boas decisões. Vamos entrar nos investimentos, começando pela renda fixa. Muita gente acha que renda fixa é chata, sem graça, coisa de gente conservadora. Mas, na prática, ela é a base da estratégia de qualquer investidor inteligente, principalmente num país como o Brasil. Renda fixa é todo investimento em que você sabe, desde o início, qual será a regra de remuneração. Pode ser uma taxa pré-fixada, pode ser atrelada a um índice como a inflação, pode seguir a taxa de juros da economia. Ela não promete multiplicar seu dinheiro do dia para a noite, mas oferece segurança e previsibilidade. Dentro da renda fixa, um dos nomes mais conhecidos é o Tesouro Direto, que é basicamente uma forma de você emprestar dinheiro para o próprio governo. Em vez de deixar o seu dinheiro parado na poupança, você compra títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. É um dos investimentos mais seguros do país, porque na prática, quem está te devendo é o governo federal. Dentro do Tesouro Direto, existem vários tipos de títulos, mas vamos simplificar. O Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros. O Tesouro Pré-fixado, em que você já sabe exatamente qual será a taxa de retorno. E o Tesouro IPCA+, que corrige seu dinheiro pela inflação mais uma taxa fixa. O Tesouro Selic costuma ser ótimo para reserva de emergência, porque tem baixa oscilação e boa liquidez. Ou seja, você consegue resgatar com facilidade se precisar. Outro investimento muito comum é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Aqui, em vez de emprestar dinheiro para o governo, você empresta para um banco. Em troca, o banco te paga juros. Alguns CDBs pagam uma porcentagem do CDI, que é um índice bem próximo da taxa Selic. Outros têm taxa pré-fixada ou até
atrelada à inflação. E aqui entra um conceito fundamental: liquidez. Liquidez é a facilidade com que você consegue transformar o investimento em dinheiro de novo. Um CDB de liquidez diária permite que você resgate o valor quando quiser. Já um CDB com prazo travado só pode ser resgatado na data acordada. Por que isso é importante? Porque investimento de reserva de emergência precisa ter alta liquidez. Já investimentos com liquidez menor podem pagar mais, mas você precisa estar consciente de que aquele dinheiro não poderá ser usado a qualquer momento. Temos também as LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Na prática, são títulos emitidos por bancos para financiar o setor imobiliário ou o agronegócio. A grande vantagem é que para pessoas físicas, os rendimentos costumam ser isentos de imposto de renda, ou seja, tudo o que render você recebe limpo. Assim como nos CDBs, muitas LCIs e LCAs usam indexadores como o CDI ou oferecem taxas pré-fixadas. Porém, geralmente elas têm prazos maiores e liquidez menor, então são mais interessantes para quem já tem reserva de emergência feita e quer buscar rentabilidades um pouco acima da média. Outro ponto crucial na renda fixa são os indexadores, que nada mais são do que as réguas que definem quanto o seu dinheiro vai render. Os mais comuns são a taxa Selic, o CDI e o IPCA. Em momentos em que a Selic está alta, como tem sido o cenário brasileiro nos últimos anos, os investimentos em renda fixa ficam muito atrativos. Isso porque a remuneração de vários títulos acompanha justamente esses juros altos. Ou seja, sem correr os grandes riscos da renda variável, você consegue uma rentabilidade interessante. É por isso que muita gente que antes vivia só de poupança começou a olhar para Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs como alternativas mais inteligentes. Depois de entender bem a renda fixa, fica muito mais fácil encarar a renda variável com maturidade. Na renda variável entram as ações, os fundos imobiliários, os ETFs e até as criptomoedas. Aqui, diferentemente da renda fixa, você não sabe exatamente quanto vai ganhar. O valor sobe e desce de acordo com o mercado, com a economia, com o desempenho das empresas. É mais arriscado, mas também oferece potencial de retorno maior no longo prazo. Quando você compra ações, está se tornando sócio de empresas. Isso significa que pode ganhar tanto com a valorização das ações, quanto com o recebimento de dividendos, que são partes do lucro distribuídas aos acionistas. Nos fundos imobiliários, você compra cotas de empreendimentos como shoppings, galpões, escritórios e recebe mensalmente uma renda parecida com aluguel. Já os ETFs permitem que você invista em um conjunto de ações de uma vez só, como se estivesse comprando um pacote pronto. E as criptomoedas são uma categoria à parte. Podem fazer parte da carteira, mas com muito cuidado, estudo e sempre uma parcela pequena do patrimônio, porque a volatilidade é enorme. Só que tem um detalhe importante. Para você conseguir investir com consistência, especialmente em renda variável, não basta só cortar gastos. Em algum momento você vai perceber que precisa aumentar a sua capacidade de aporte, ou seja, o quanto você consegue investir todos os meses. E é aí que entra a renda extra. Renda extra não é luxo, é estratégia. Às vezes, uma renda extra de R$300, R$500 por mês, colocada com disciplina em bons investimentos, faz uma diferença enorme em 5 ou 10 anos. Robert Kiyosaki fala que os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles, mas antes disso tem uma etapa que ninguém pode pular: trabalhar mais inteligente para conseguir ter dinheiro para investir. No fim das contas, montar uma boa estratégia financeira não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Você começa arrumando a casa, criando sua reserva de emergência, entendendo bem os conceitos de renda fixa, conhecendo os indexadores como Selic, CDI e IPCA, aprendendo o básico de renda variável, descobrindo qual nível de risco faz sentido para você e buscando aumentar seus aportes com renda extra. Não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre construir, tijolo por tijolo, a sua liberdade financeira. Se você chegou até aqui, já está na frente da maioria. Então comente "rumo ao topo" para eu saber seu nível de comprometimento com a sua educação financeira. Nós sabemos que a maior parte das pessoas prefere fingir que está tudo bem, mesmo com a conta apertada, do que encarar a realidade e mudar de verdade. Você que chegou até aqui está escolhendo o caminho mais difícil no começo, mas muito mais leve lá na frente. Educação financeira não é só sobre dinheiro, é sobre ter escolhas, tempo, tranquilidade e menos medo do futuro. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual foi o ponto que mais te abriu a mente e compartilha com alguém que
que vive dizendo: meu dinheiro some e eu não sei para onde vai. A gente se vê nos próximos vídeos. E até lá, lembre-se sempre, seu futuro financeiro começa pelas decisões que você toma hoje. Grande abraço e até o próximo vídeo.